Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Olá, hoje falarei do meu livro Um Sol de Bolso. Espero que vocês não se entediem, que você, Rita, que está aqui, não se entedie. Começar o pessoal a entrar um pouco aí, comecei um pouquinho só mais cedo, uns 2 minutos antes. Hoje teríamos a presença do nosso querido amigo Pearson Ramos Araújo. Ó, ele aí, só que ele, infelizmente, Pearson não pode participar porque ele está realmente com a garganta muito inflamada, né? Hoje eu só serviria o café, e Pearson é que falaria de Dom Pedro II, uma figuraça da nossa história. Boa noite, Pearson, boa noite, Renê Andrade, boa noite, meu amor Alex Leila. Sejam todos bem-vindos. Mas Pearson, infelizmente, ficou realmente com a garganta muito ruim, né, e não dá. Ó, e Pearson dizendo, estou sem voz. Boa noite, caro cara, boa noite, Pearson. Boa noite, Cláudio, Bentinho, Gessé de Almeida Primo, Gildete, né? Boa noite, Isabel. Gessé, nosso querido amigo Gessé de Almeida Primo, crítico literário, e ele mesmo gosta de dizer que é um grande leitor. E meu querido amigo Cláudio Souza Pereira. Cláudio que está preparando o livro está quase saindo, o livro de poesia dele. Boa noite, Renê. Boa noite, Maria do Carmo. O livro de poesia dele, Sentida Música. E boa noite, Gessé, boa noite, Caboclo, boa noite, Isabel, sejam todos bem-vindos. E também uma tradução, se não me falha a memória, né, inédita no Brasil, de uma santa, né, do italiano. Então, Cláudio aí está com material de primeira para nos presentear, nos mostrar. E com certeza vamos trazer Cláudio aqui para falarmos desses 2 livros. Ah, sim, ó. Eu vou sortear, né, 2 livros meus. O pessoal está entrando aí. Um Sol de Bolso, vou sortear 2. E também vou sortear, acabei de receber aqui, Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, de Alex Leila, né? E é o romance, é uma trilogia, ela já escreveu, já publicou 2 volumes dessa trilogia. O primeiro é esse que eu estou mostrando para vocês, Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, todos publicados pela Mondrongo. E também o segundo, O Mal Não Tem Asas, né? Então, quem permanecer na live, no finalzinho, eu vou fazer o sorteio. Ó, o Josué, boa noite, Josué. Então, sortearemos 3 livros, né? Um Sol de Bolso, 2 Sol de Bolso e um romance, Não Se Vai Sozinho ao Paraíso. Quem ganhar, basta me mandar o endereço, né, para o meu perfil, e eu enviarei os livros, né, como tenho feito sempre. O meu perfil é umjoão.filho, né, @umjoão.filho. Boa noite, Josué. Meu querido amigo Josué, lá da nossa querida Capela Nossa Senhora da Vitória. Josué também grande leitor, né? Jovem, mas bem interessado em literatura. Isso, meu Josué colocou aqui o meu perfil. Muitíssimo obrigado, Josué. @umjoão.filho. Quem ganhar o livro, basta entrar em contato comigo, manda a mensagem. Aí vou pedir manda o endereço, pode mandar logo o nome e endereço, né, completinho, endereço completo, né, com todos lá, número, lugar onde você mora, rua, o CEP. Eu falo isso porque as pessoas às vezes não mandam
mandam por partes o endereço, né? Então é isso, hoje eu vou falar de um sol de bolso. Eu vou fazer uma coisa não muito recomendável, que é ler os poemas e comentá-los. O que soa um pouco cabotinismo, né? Cabotinismo é louvor a si próprio, mas não é o caso. Aqui eu não estou dizendo que o poema é bom ou ruim, eu só vou ler e comentar, né? Quem não ganhar o livro e quiser comprar, fique à vontade. E como se diz o provérbio, né? Elogio em boca própria é vitupério. Não é o caso aqui, não vou alto me elogiar, né? Vitupério é ofensa. Então, eu vou apenas ler os poemas e comentar, né? Boa noite, Sônia. Sônia Thalita, querida Sônia, que nos acompanha e fez também nossa mentoria, né? A mentoria Vida, Prosa e Poesia, né? Tem uma grande participação lá da Sônia, que fizemos, né? O Adriano Ferreira Leite e eu. Então vou começar está quase na hora do Ângelus, eu vou falar o Ângelus primeiro, né? Começarmos, e depois começamos a leitura e comentário do Um Sol de Bolso. E no final, para quem está chegando agora, eu vou sortear 3 livros, né? Então, vamos ao Ângelus. Lembrando que o Ângelus pode ser feito 3 vezes ao dia, né? Quem tiver aí um pequeno plano de vida. O pequeno plano de vida, para quem não sabe, vocês sabem, mas só vou repetir, é você adequar a sua vida de acordo com os seus horários, né? Orações ao longo do dia, né? Acorda, faz uma pequena oração, né? Antes de começar o trabalho, começar as suas coisas, faz uma outra oração, há orações propícias para cada momento, e uma dessas no início do dia, no meio-dia e às 18 horas é o Ângelus, né? Aqui nós vamos fazer então às 18 horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso. Vamos lá à leitura e comentário de Um Sol de Bolso, né? Lembrando que no final faremos um sorteio, Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, de Alex Leila, que não por acaso é minha esposa, né? Ela acabou de me passar assim, eu sorteio um também, então eu vou sortear 2, Um Sol de Bolso e Não Se Vai Sozinho ao Paraíso. Lembrando que Não Se Vai Sozinho ao Paraíso é o primeiro volume de uma trilogia, e dessa trilogia 2 volumes já foram publicados. Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, todos pela Mondronk, e O Mal Não Tem Asas. O meu querido amigo Henrique Nascimento, grande poeta, também está com o livro aí preparado para ser lançado, né? Como Cláudio Souza Pereira. Então este ano vamos ter aí uma nova safra de bons e grandes livros, né? Então eu vou começar com Um Sol de Bolso. O livro é dividido em 2 partes, né? Uma parte, boa noite Henrique, uma parte bem longa, que é a primeira, e a segunda, né? O nome da primeira parte não tem exatamente título, mas é Um Sol de Bolso mesmo, e a segunda é Sol Aberto, né? Que são as 5 décimas.
Então é sol pra caramba, né? Mas eu realmente sou um homem da manhã e um homem solar mesmo, né? Eu realmente acordo e vejo amanhã e acho e vibro com isso, né? Realmente eu bebo amanhã em luz, tá numa taça de luz na manhã. Só com o tempo, com a idade que eu fui aceitando a tarde e agora a noite, né? No sentido mesmo de percepção temporal e também metafísica, né? Há poemas, por exemplo, vão tratar, não só neste livro, mas em outros, desse momento que eu chamo de um intervalo pardo, né? Aquele finalzinho da tarde, iniciozinho da noite, e fica aquela penumbra no próprio tempo. E eu digo que é esse momento aí que é um momento, para mim, terrível, né? Porque parece que todas as coisas descem. Então, o livro, começar pela data, tem nessa primeira parte uma data que é de 11/3/2012 até 6/4/2020. Então, 8 anos aí de escrita desses poemas, né? O livro é curtinho, não é longo, acredito que eu já publiquei, esse é o terceiro. Então, esse é o mais curto de todos, né? Então, vou começar pelo primeiro poema, que é Adélia de Castro, na Igreja da Graça. Eu vou ler o poema e comentar, né? Fazer alguns pequenos comentários. O título parece não ter nada a ver com o conteúdo do poema, mas tem tudo a ver. E é também pequenas homenagens que eu fiz, vai ter uma sequência, dentro dessa primeira grande parte, tem pequenas sequências de temas que se tocam, né? E aqui uma homenagem à Adélia de Castro, que era irmã de Castro Alves, né? A Adélia de Castro, o sobrenome aí é do Castro Alves mesmo. E ela, na Igreja da Graça, porque estou em Salvador, né? Aqui subindo aquela coisa de Salvador, né? Uma ladeira que dá numa ladeira que dá em outra ladeira. E é exatamente isso, né? A Carrascosa que dá na Princesa Isabel que dá na Princesa Leopoldina. E é na Princesa Leopoldina, à direita, no Largo da Graça, que está essa igreja. A Igreja da Graça é uma das mais antigas e mais belas. Ela passou muito tempo fechada, mas foi reaberta o ano passado e está uma coisa linda a igreja. E nesta igreja está enterrada uma determinada moça que foi assassinada no final do século XIX, início do XX. Ela foi assassinada pelo um noivo ciumento, o noivo se arrependeu e se entregou, e é um episódio da história de Salvador que ficou conhecido como História da Bala de Ouro, né? É um livro que até o Pedro Calmon escreveu sobre esse livro, sobre esse episódio. E essa moça está enterrada nessa igreja que eu acabei de descrever, e é lá que tem um soneto muito bonito, um soneto bacana, da Adélia de Castro, né? Então o poema vai tratar, eu vou ler o poema e depois eu comento. Então vamos lá a leitura do poema. Adélia de Castro, na Igreja da Graça, para Carlos Cáliga, meu querido e amigo compadre. Aprendi a esperar algumas coisas. Amigos, certos livros, boas chuvas, a luz dentro do tempo nas manhãs, o seu corpo sonhando no meu colo, os versos invisíveis mais à mão, a passagem das horas descabidas em que as arpias seculares guincham meu nome de batismo como cúmplice. Aos pés da espera sentam-se as idades, e a paciência é fruto de outra espera, tendo o silêncio como único ouvinte, e caio gota a gota dos segundos, no olho do real com mais doçura, e entendo que esperar sustenta o mundo. Então veja, é um poema de final de ciclo de vida, né? Aquele momento, depois, se não me engano, eu escrevi depois dos 40. É um poema que saiu praticamente inteiro de uma vez só, nem sempre isso acontece, na verdade, poucas vezes acontece. E são 14 versos, ali é um soneto disfarçado, né? Só rima, o finalzinho é que rima, o restante não rima. Mas está escrito ali num determinado ritmo, ritmo decassílabo e tal, né? No metro. O meu amor aqui dizendo que o poema é belíssimo. O Felipe dizendo que é um hino à esperança. Muitíssimo obrigado, eu agradeço de coração, né? Muitíssimo obrigado. E aqui é um final de ciclo seguinte, a pessoa, o eu lírico, né? Eu vou falar sempre em primeira pessoa, em vez de eu lírico, que é uma questão como se coloca a crítica literária, vou falar então como sou eu aqui mesmo, então eu pensei exatamente assim, vou me colocar em primeira pessoa.
Então, realmente é um final de ciclo de existência, no final sim, ou seja, um daqueles momentos que fecha um ciclo e vai começar outro. E nesse fechamento de ciclo eu me senti muito à vontade a escrever esse poema, porque eu me senti assim, alguma coisa eu aprendi nesse trajeto. Eu demoro para aprender as coisas, dei muita cabeçada, errei demais, caí pra caramba e eu não estou sendo bonzinho, realmente isso tudo aconteceu. É por isso que o poema abre exatamente com isso e lista, né? Aprendi a esperar algumas coisas. Os amigos, certos livros, boas chuvas, porque eu sou nordestino, venho de um lugar muito quente, então chuva para mim tem uma dimensão metafísica, né? Eu sempre volto e meia escrevo um poema sobre chuva nesse sentido. Então, e aquela coisa, a luz dentro do tempo nas manhãs, né? Aprender a esperar e aprender a apreciar, aprender, na verdade, aprender realmente, né? Com os horários do dia. Como eu falei, eu sou uma pessoa muito ligada à manhã, sou um homem realmente solar, mas aprendi também que a tarde existe e a noite também, e a tarde dá para comparar, né? Os ciclos da vida com os ciclos do dia. Manhã, juventude, meio-dia, maturidade, né? À tarde já início da velhice, e noite, velhice e morte. Dá para fazer essa relação, né? Os versos invisíveis mais à mão, né? Eu coloquei aqui tem um verso anterior, o seu corpo sonhando no meu colo, porque é uma dica até que eu dou para quem escreve poesia, quer dizer, é um pouco do que aprendi, né? Os versos, o seu corpo sonhando no meu colo, os versos invisíveis mais à mão. A realidade nos dá versos e imagens o tempo inteiro, basta saber colhê-las, o tempo todo. Porque eu escrevi o poema, eu estava sentado no sofá, minha esposa estava no meu colo, né, deitada no meu colo, e ali o verso já saiu. Estava no meu colo, eu peguei. Né? O seu corpo sonhando no meu colo, né? Porque ela estava dormindo. E aí, na sequência, os versos invisíveis mais à mão. A realidade te dá verso e imagens e histórias o tempo inteiro. Basta a gente estar atento, né? O escritor é isso, o poeta é isso também. É ficar sensível, aberto a essas todas insinuações e doações da realidade. Né? E aí ele diz, a passagem das horas descabidas em que as arpias seculares guincham meu nome de batismo como cúmplice. Né, como cúmplice. Aqui, na verdade, esses 3 versos dizem respeito às minhas inclinações políticas nada boas numa primeira parte da minha vida, né, as ideologias, principalmente de esquerda. Né, e aqui as arpias são aqueles monstros, né, mitológico, porque a ideologia ela chama e depois cobra. Ela chama, dá algo e depois cobra e cobra com uma intensidade terrível. E eu fui cúmplice dessa ideologia, né? O Cláudio está dizendo aqui, lembra-me um pouco, enquanto perspectiva geral, o Catedral de Alfonso de Guimarães. A comparação sobe honra, Cláudio. Muito obrigado, porque é realmente um grande poema esse do Alfonso de Guimarães, o poeta simbolista, que nós já fizemos aqui, né? Uma live só sobre um dos livros dele, né? O Centenário das Dores de Nossa Senhora, que é um livro maravilhoso. Né? Então é isso. Então aí, a primeira parte o poema lista e na segunda ele medita um pouquinho, né? Aos pés da espera sentam-se as idades e a paciência é fruto de outra espera. Aqui a espera já não é mais espera física, mas a espera física e metafísica espera pela volta do Messias. Literalmente é isso mesmo, né? Tendo o silêncio como único ouvinte. Então, o silêncio aqui não no sentido só de ausência de barulho exterior, mas também interior. Né? Aquilo que nós temos que é difícil hoje, né? Você silenciar o seu coração. Né? Eu sempre me lembro de uma passagem, da questão de silêncio, eu acho que foi o Sérgio de Souza que colocou no perfil dele, aqui no Instagram, um pequeno relato, né? Ele diz que um padre, um monge muito sério, pessoa muito séria mesmo, dada mesmo a vida mística, ele se retirou para um convento que era silêncio total. Mas veja, um homem ligado à vida mística, buscando vida espiritual, buscando vida no espírito, se retira para um lugar super silencioso, ele quase enlouquece. Ele mesmo desse depoimento, esse mesmo monge. Por quê? Porque não havia silêncio interior. Então, silêncio não é só silêncio, ausência de barulho externo, mas também interno. E nós somos
hiperbarulhentos. Até os que têm mais vida interior somos hiperbarulhentos interiormente, né? Então é desse silêncio como ouvinte único que eu falo. Sejam bem-vindos, quem está entrando, meu compadre Carlos Cáliga, o poema é para ele, vocês estão vendo aí C.A. Cáliga, é Carlos Emanuel Cáliga, o poema realmente é dedicado a ele. O Rodrigo Correia entrou também, e a Elitânia, nossa querida Elitânia. Elitânia, eu falei de você numa live que participei recentemente, mas só não citei seu nome, mas citei a situação e falei das suas palavras insubstituíveis, um exercício maravilhoso, coisa assim muito comovente que a Elitânia fez, né, na nossa mentoria, a mentoria Vida, Prosa e Poesia, que o Adriano Ferreira Leite e eu fizemos. Então, no final do poema, e caio gota a gota dos segundos no olho do real com mais doçura, e entendo que esperar sustenta o mundo. Esperar, esperança na vida eterna. Então é disso que trata o poema, né? E eu estou vendo que eu falei pra caramba, né? Vocês podem fazer perguntas. Quem está chegando agora, mais para o final da live, eu vou sortear 2 livros meus e um romance de Alex Leila, esse maravilhoso romance aqui, né? Que é Não se vai sozinho ao paraíso. A honra é minha ali. Ela está dizendo aqui, boa noite, professor, que honra. Então eu vou também partir para outro poema. Na sequência, eu vou ler, quem já conhece o livro e quer que eu leia um poema e comente, fique à vontade, né? Eu não vou ler tudo, não vai dar tempo, claro, são alguns poemas. Jovina, muito bom, Jovina, tudo bem? Um beijão para você também, seja bem-vinda. E eu vou ler agora um soneto que realmente foi me dado. Isso aqui foi dado mesmo, que assim eu recebi a musa poesia, me soprou no ouvido e eu anotei, né? Quando eu anotei o primeiro verso, eu fiquei até em dúvida, falei, isso não deve ser meu, deve ser alguma coisa que eu estou me enganando aqui. E no mesmo momento eu coloquei no Google, procurei, não existe esse verso, o nome do poema é Haveres, e é dedicado a Eduardo Dipp, né? O querido Eduardo Dipp lá de Curitiba. E eu fiquei até em dúvida, isso deve estar errado, não deve ser meu. Mas eu perguntei à minha esposa, né, a Alex, ela falou, não, isso eu acho que não é de ninguém não, é seu mesmo. Então vou ler o poema e depois comento, né? E mais uma vez fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, alguma leitura e tal. O nome do poema é um soneto este, né? Haveres. Haver o ter havido e haver instante. Haver mar e memória e haver palavras. Seu rosto nas manhãs errantes, esse contentamento que me escava. Haver o ser e exílio, céu minguante, dos dias na cidade mais que escrava. Haver estrelas, rosas e elefantes, haveres que o haver já alinhava. Impressionantemente o verbo alarga. Haver música e morte sem descanso. Haver mundo e no mundo luz amarga. O imperfeito e incompleto haver sentido, e cantam as ruínas seu balanço da esperança de tudo ter havido. Então veja que o soneto geralmente, moderno ou não, né, ele vai preparando o leitor para um desenlace final, que é essa imagem que é a imagem muito brega, né, que é a chave de ouro. No último verso é a chave de ouro e tal, né? A Felipe está pedindo aqui que eu leia e comente já você pode ler e comentar o seu pedido, qual foi o contexto em que foi escrito, o negócio é profundo. Obrigado, Felipe. Vou ler sim, maior prazer, ler e comentar. O Alexandre acabou de entrar, o grande Alexandre, músico. Seja bem-vindo todos vocês. Então, o Haveres parte daquela, depois é que eu fiz, na verdade, a interpretação, porque o poema foi dado, veio assim, soprado, e eu quase, como eu disse, fiquei em dúvida, é meu ou não é meu, né? E eu fui pesquisar e parece que realmente é meu. Então, o Alex está rindo aqui. É porque a gente lê tanta coisa, fica com tanto ritmo na cabeça, lê, relê, treslê, né? Não só poesia, mas prosa, filosofia. Então essa coisa fica essa maçaroca na cabeça, e às vezes pode surgir alguma coisa e a gente está se enganado, né? Mas depois eu olhando, ele surge de um questionamento, na verdade, que me atravessa, é um tema, é uma obsessão, que é
aquela perguntinha que atravessa a história da filosofia inteira, né? Que é por que o ser e não nada? Porque as coisas existem. E mesmo ela existindo tanto bem ou mal, dor e prazer, mesmo existindo tudo isso, é uma maravilha tudo isso existir. É uma dádiva tudo isso existir, né? Veja que o poema vai jogando com esses dois contrastes, né? Esse dualismo. AVC e exílio, né? Estrelas, rosas e elefantes, né? Coisas bem díspares, né? Existe tudo, que quer dizer assim, existe toda a existência humana e toda a criação, né? Haver morte, haver música, né? E no mundo luz amarga. Então você está sempre jogando com esse dualismo e o imperfeito, o incompleto, mas tudo isso haver sentido, né? Ou seja, o fundamento da realidade é Deus. Então existe o sentido. E aí tem a própria morte, que é a ruína, mesmo assim ela louva o ter existido, né? Porque é assim que termina. E cantam as ruínas seu balanço, o balanço geral, da esperança de tudo ter havido. Então, assim, é a positividade realmente do real. Entrou também meu querido Rodrigo, o embaralhador, né? Rodrigo, eu estava até falando com o Alexandre dia desses, né? Lá na casa de Alexandre, que o Rodrigo é aquele sujeito que a gente tinha que bater nele, porque ele é um grande músico, mesmo compositor, tem 20 e poucos anos, é um grande músico, poeta de valor e também pintor. Diz, rapaz, a gente devia bater em você, porque com 20 e poucos anos fazer tudo isso é de assustar, né? Seja bem-vindo, Rodrigo. Eu vou ler então o poema, que também é um soneto pedido que o Felipe Borba, né? Qual foi o contexto que ele foi escrito. Veja, o contexto, o poema foi escrito em duas partes. Eu escrevi os dois primeiros quartetos num momento e anos depois. Foi anos, né, depois que eu escrevi os tercetos. Olha o Alexandre dizendo que o Rodrigo já roubou o meu sol de bolso. Eu levo outro para você, Alexandre. Vamos marcar um novo café que eu te levo. Um outro sol de bolso. Falar nisso, eu vou sortear até o final da live dois livros, um sol de bolso e o romance, que é o primeiro volume da trilogia, Não se vai sozinho ao paraíso, de Alex Leila, né? Então, vou ler o pedido. O pedido surge, né? O próprio conteúdo do poema diz exatamente isso, né? É um sujeito miserável que percebe sua miserabilidade, mas ao mesmo tempo percebe a misericórdia divina. Então é a miséria humana e a misericórdia divina aqui, né? E não deixa de ser também um exame de consciência profundo de toda a história do eu lírico aqui, né? Do João que escreveu o poema. Então, pedido para meu querido amigo Elpidio Fonseca, né? Estivemos recentemente com o Elpidio em São Paulo, e Elpidio realmente é uma coisa assim única, né? É uma figura realmente amigo, amigo, amigo mesmo, e é sempre, sempre uma grande honra, um grande prazer visitá-lo no apartamento dele, né? Com o casal maravilhoso que eu chamo, casal maravilha, né? O Elpidio e a Cristina. Então, pedido: proteja-me de mim, Senhor, e logo. Confuso do que sei, sou sempre menos. Mas mesmo sem saber rogar, eu rogo. O corpo, quero o corpo, qual veneno. Se quero interrogar, não interrogo. Eu, que sou pouco céu e mais terreno, no pó que em mim percebo, me afogo. E em afogar-me já me oxigeno dessa primeira morte sob o tempo. Poeira de paixões, vertigens ávidas, ofensas que descubro e acrescento. Senhor, proteja-me de mim, o louco, que tendo as mãos vazias só quer dádivas, e tendo o mundo inteiro o acha pouco. Então aí a descoberta é um exame profundo de consciência existencial e espiritual, né? Porque a pessoa percebe que ela é seu maior inimigo, nós somos os nossos maiores inimigos, né? A gente gosta de culpar o exterior, os outros, mas nós somos os nossos piores inimigos. Nós atrapalhamos Deus o tempo inteiro, né? Quem tem vida no espírito vai se aprofundando, vai tendo vida religiosa, né? Você vai tendo vida de oração e vida sacramental.
você percebe que a gente atrapalha Deus o tempo todo. Então aqui é exatamente o que ele faz logo no primeiro. Esse primeiro verso também foi dado, né, essas coisas, esses insights assim, né, que apareceram, que aparecem às vezes, né? Então proteja-me de mim, Senhor, porque assim, eu realmente me atrapalho, vou atrapalhar o Senhor. Então me proteja de mim, porque eu sou o meu maior inimigo. E logo, né? E rápido, porque o negócio está feio. Né? A ideia é essa. E aí vai listando todos os grandes problemas. Confuso do que sei, sou sempre menos. Porque assim, a vida inteira é sempre um mistério, nós também somos um mistério para nós mesmos, né? E nossa existência, cheia de quedas, cheia de erros, também é um mistério. Né? É tanto, por exemplo, que o grande amor começa quando você aceita o outro como um mistério. Você não pode abarcá-lo como um todo. Então você olha para a pessoa que você ama e fala, caramba, essa pessoa também é um mistério. Eu tenho que aceitar a minha impotência em desvendá-la. Então aí começa realmente o grande amor. Né? Mas mesmo assim, na primeira estrofe, mas mesmo sem saber rogar, eu rogo. Ou seja, veja só, a gente pensa que a gente sabe rezar, né? Mas acaba a gente vai aos poucos percebendo que não sabemos. A gente sabe as palavras, né? Mas e o coração, como é que anda, né? Como é que... Porque assim, o Pai Nosso, a Ave Maria, né? Cada verso daquilo é um universo, gente. Ali está sintetizado um mundo de coisas, né? Então, nem sempre, mas é bom, pelo menos uma vez ou outra por semana, rezar meditando a própria oração. É bom pensar, mesmo quem não, mesmo como diz aqui o poema, mesmo sem saber rogar, rogue a si mesmo, né? Rogue a si mesmo. Porque aí a pessoa diz, né? O corpo quer o corpo qual veneno. Porque é um combate, né? É a palavra hoje, né? Eu li essa palavra hoje na igreja, que é na leitura, né? O que o espírito quer, a carne não quer. O que a carne não quer, o espírito não quer. É um combate aí. Então é exatamente o corpo quer o corpo qual veneno. Porque se deixarmos por nossa conta, a gente só, como diz hoje, só desce a pirambeira, né? É um desastre. A minha querida Jovina, procurem o perfil de Jovina. Jovina tem poemas, acabou de lançar um livro de poesia. E ela está perguntando e logo mais eu leio e vou comentar. Aqui, Jovina, muito obrigado pela pergunta, pelo comentário. Mas aqui também o autor, o eu lírico, já percebe na segunda estrofe. Se quero interrogar, não interrogo. Porque não adianta ficar, por que isso, por que aquilo, né? Porque Deus não conserta tudo, porque Deus não sei... Porque assim, a gente não consegue amar minimamente a Deus, você já quer interrogar? Então é a partir desse questionamento, né? Eu que sou pouco céu e mais terreno, a pessoa que está sendo sincera. Né? O recém-convertido fala muitas coisas divinas e tal, mas a carne está lá puxando as coisas para a terra, os apegos, né? Nós temos 1000 apegos. Pense, por exemplo, uma coisa que você gosta muito. Então, você seria capaz de desapegar dessa coisa, ficar sem essa coisa por amor ao Cristo? Aqui a ideia é essa, né? Porque é muito difícil, né? É muito difícil. Então, mas aí ele se percebe, né? Eu que sou pouco céu e mais terreno, eu sou terrestre, sou um miserável, aqui a ideia é essa. No pó, quem me perceba, eu me afogo, né? Viemos do pó, ao pó retornaremos. Eu me afogo nas minhas próprias misérias, né? Esse é o pó. Só que ele percebeu que tem Deus, é tanto que o primeiro verso é isso, Senhor, né? Socorra-me de mim, proteja-me de mim mesmo, né? Ele diz, e em afogar-me, já me oxigeno, porque ele percebeu Deus, dessa primeira morte sobre o tempo. A primeira morte é o quê? É perceber que essa vida realmente é uma morte. Você não passa, você não consegue se salvar, você não consegue amar o Cristo sem sacrifício, sem penitência. Então a penitência é um pouco da morte, né? Então, como ele percebe toda a trajetória dele errática, cheia de pecados, ele percebe a morte em que ele vivia também, é nessa perspectiva também. E aí ele dá duas, né, duas dessas consequências, consequências não, dessa caminhada, dois exemplos dessa caminhada. Poeira de paixões, as paixões desordenadas, né, em todas as dimensões da vida, e as vertigens ávidas, ou seja, você tem paixão e quer mais paixão. Quanto mais se tem, quanto mais se quer, né? Então, e aí também diz, ofensas que descubro e acrescento. Porque quando você toma noção do que é a encarnação do Verbo, você percebe que sua vida foi tudo de ofensas a Deus. A ofensa a nosso Senhor Jesus Cristo, né? É por isso que, geralmente, naqueles folhetos de exame de consciência,
está o Cristo todo machucado, porque são ofensas que cometemos contra ele. A ideia aqui é essa, né? Então, ofensas que descubro e acrescento, continua pecando, né? E aí ele finaliza, o poema finaliza, ele o poema, né, gente? Eu não estou dando uma de esquizofrênica aqui, não. Senhor, ele repete lá como fosse o refrão do primeiro verso. Senhor, proteja-me de mim o louco, porque é louco mesmo, né? Não tem noção. Que tendo as mãos vazias, só quer dar, você não tem nada por oferecer e estou pedindo. Né? Não ofereço nada, não ofereço um jejum, uma penitência, uma oração e quero coisas de Deus. Né? E tendo o mundo inteiro, o acha pouco. Porque o mundo inteiro aqui não no sentido de todo mundo é rico, mas assim, primeiro existe a vida. Pense, por exemplo, se não existisse nada, né? Nem vazio. Nem o vazio, porque a gente pensa em nada, a gente pensa em vazio, né? Planeta, coisa. Mas existe um mundo, existe vida. Né? Deus dá alguma. Se você parar, se você estiver assistindo essa live ou for assistir, alguma coisa você tem. E não é sua, Deus te deu. Na própria vida Deus nos dá, né? É uma dádiva. Então, Felipe, é mais ou menos isso aí. Não sei se você. Eu te expliquei um pouco o poema. E agora vem a Jovina. João, além de um sol de bolso, tenho o privilégio de ter em minha estante seus livros a dimensão necessária e alta da romaria, abrilhantar minha toca. Beijo. Eu que agradeço, Jovina. Deus abençoe mesmo e agradeço pela... ela está me perguntando qual é o poema que eu mais gosto de sol de bolso. Meu Deus, eu não sei, Jovina. Eu não sei. Talvez, aqui a Elitânia está dizendo, professor, é possível que comente o clássico Naufrágio. Clássico porque a Elitânia é generosa, né? Boa noite, quem está chegando, sejam bem-vindos. Nós estamos no oratório virtual, né? Orando por você e com você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O canal aberto e mantido pelo Padre Gilson Magno. A Maria Lima que está dizendo o Pix, quem quiser ajudar, por favor, né? Eu vou repetir o Pix aqui, 719-8803-1234. 1234, fácil de memorizar, né? Então vou ler então o Naufrágios, que a Elitânia está pedindo. O naufrágio surgiu assim muito rápido também, né? Mas nem sempre é assim, gente, é muito raro, na verdade. E é um poema de esperança, é um poema realmente de esperança, né? Eu vou ler o poema e comentar. Então, Naufrágios. Podemos naufragar dentro de casa, à mesa do café, num feriado, num braço de sofá desconfortável, enquanto o dia gira suas facas. Icebergs nos esperam degelados, nos pratos de um banquete sem palavras. É preciso afiar velhas verdades, fiapos que para os náufragos são tábuas, tornar o desconforto navegável e surfar quando a brasa for inata, fazer do fundo o impulso para o nado e afogar tubarões debaixo d'água. Né? Veja que o poema está sempre naufrágios e remete sempre, né? Está nesse círculo de símbolos do mar ou de naufrágio, né? Então, náufragos, tubarões, né? Surfar, né? Navegável. Veja que está tudo aí dentro. E o poema tem 3 estrofes de 4 versos cada. E eu pensei mesmo que a primeira estrofe fala da questão mais negativa, né? O local que podemos logar. A gente pode naufragar, e naufragar aqui tem vários sentidos, né? Pode ser uma depressão repentina, pode ser um acontecimento brusco na nossa vida, né? Pode ser aqueles momentos, né, que parece tudo desabar interiormente, tem isso, né? Você parece que está tudo bem, aí desce tudo, né? É por isso que podemos naufragar nesses vários sentidos, em vários momentos da vida. Dentro de casa, à mesa do café, num feriado, né? Eu quis situar assim nos momentos mais comuns da nossa vida, né? E num braço de sofá desconfortável, né? Que, se você perceber, tem umas rimas toantes, bem sutis, né? A rima toante é aquela que é só de tom mesmo, né? Só algumas letras coincidem, na verdade. Não é a rima consoante, que é
o final de cada palavra casa perfeitamente, né? Amor, dor, né? Agonia, vazia e por aí vai. E aqui não, né? Casa, faca, feriado, desconfortável, né? Adoável. Você vê que tem aí uma rima muito sutil e eu quis fazer isso mesmo. Então, num braço de sofá desconfortável, em qualquer lugar da sua casa, do seu dia, da nossa vida, a gente pode naufragar de uma hora para outra, né? Por isso, porque enquanto o dia gira as suas facas, né? E também podemos morrer a qualquer momento, né? Nós não somos donos da nossa morte, né? Mas nós temos que nos prepararmos o tempo todo para ela. E na segunda estrofe, né, essa primeira parte negativa, o poema, então o poema são três estrofes cada uma com 4 versos, mas 4, 6, né? 6 versos para cada tema. Então o poema é dividido certinho no meio, nesse sentido, positivo e negativo. Começa a segunda estrofe. Icebergs nos esperam degelados. Veja que aí tem o absurdo da imagem, né? Um iceberg é quase uma montanha de gelo, como que esse iceberg degelado nos pratos de um banquete sem palavras. Ou seja, é realmente uma depressão, um negócio terrível que acontece, né? É quase que um inferno em vida. A partir daí, da segunda metade do poema, começa a virada positiva, né? É preciso afiar velhas verdades, né? Olha, eu sou católico e o livro é todo católico, e o que eu escrevo antes da conversão mais profunda era sempre com a perspectiva verticalizada, né? Sempre buscando isso. E aqui se dá a mesma coisa, as velhas verdades são as verdades eternas, né? Porque fiapos, essas velhas verdades são fiapos que para os náufragos são tábuas. Elas nos salvam. Estamos no meio de uma tempestade, de um naufrágio terrível. Você pensa em algo, ou o Espírito Santo te aponta, ou o seu anjo da guarda aponta, e você é resgatado, né? Acredito que todo mundo aqui já passou por essa experiência. Então agora, como eu falei, até a metade é negativa, a segunda metade é positiva. Começa daí e aí termina aquela inversão mesmo, fazer de todo esse desconforto uma coisa positiva. Vou ler a última estrofe. Tornar o desconforto navegável, né? E surfar quando a brasa for inata, quando o acontecimento terrível não foi exterior, mas foi interior. Fazer do fundo, que a pessoa está lá embaixo já, né? Está morrendo afogada, mas fazer desse fundo o impulso para o nado, vir para a superfície, né? Subir em direção à luz e afogar tubarões debaixo d'água. Ou seja, é quase uma impossibilidade. A gente só consegue isso com Deus, né? Com Deus. Então, assim, a pessoa que está passando uma dor muito grande, física ou espiritual, você entregar isso a nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia básica é essa, né? Não sei se eu comentei. Alguém comentou aqui, né? Muito obrigado, Jovina, Josué, Felipe. E deixa eu ler um poema agora, mas deixa eu ver que poema eu vou ler, né? Eu vou ler o Balança. Balança que é em verso livre, né? E que foi inspirado num poema de um poeta que eu cito sempre e que gosto muito, que é o Miguel Dors, né? Está vivo, tem mais de 70 anos, espanhol, e ele tem um poema que é... Eu botei aqui uma epígrafe, né? Quando eu faço a relação, o diálogo com ele, eu botei uma epígrafe. Então, Balança é dedicada a Alana Freitas Elfael, nossa querida amiga, professora e também cronista, né? Tem livro de crônicas. E a Alana... Obrigado, Elitânia. E a Alana, ela gostou muito do poema quando eu publiquei a primeira vez e comentou e tal, falando, aí dediquei a ela. E o verso do Miguel Dors que eu uso como epígrafe é aquelas introduções que você coloca ou num livro ou num poema, né? Pequenos trechos de outros autores, né? E todo lo que tuvo que suceder para que tu nasceras. Desculpa. Veja, e tudo que teve que acontecer, que suceder para que você nascesse. Então, cada pessoa, né? Eu sempre repeti isso em vários lugares, para quem não escutou, eu vou repetir aqui, me perdoe a repetição. Mas toda pessoa que hoje está viva, né? Ela não percebe, ela talvez não saiba, ou se fizer o exercício, ela vai saber de como é que ela chegou até ali, né? Então, para que
cada um de nós estivéssemos aqui assistindo essa live, né? Ou em outro qualquer lugar do planeta, tem um universo civilizacional atrás dela. Um universo imenso, 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 que ela nem se dá conta, né? Porque se não existisse, primeiro que não existisse mundo, né? Está em mundo. No mundo, vida humana. E na vida humana, história humana. Né? E nós já estamos bem adiantados na história humana, no sentido de tempo dentro da Terra, né? Então é daí que vem a ideia do poema. Então, balança. Uma pessoa é sempre mais pesada do que indica a balança. Ao sair de casa desloca todos os seus dias e infâncias. Leva mundos imensos de livros e esquecimentos. Carrega países desconhecidos e todos os tempos. Não sabe os universos de mortos anônimos que arrasta nos pés. Nem desconfia da multidão de dramas que a cruza de viés. Não se dá conta dos milhões de manhãs que a fazem sair. Das línguas inumeráveis que puderam dizer aqui. A pré-história de gestos que a mantém a salvo. Para o acerto do fogo, do fruto, quanto estrago. Uma pessoa é sempre mais do que leva e menos do que isso. Esse peso é parte do seu compromisso. Então, consciente ou inconscientemente, deixa eu tomar um golinho d'água. Cada pessoa é o resumo de toda a civilização. Cada pessoa viva hoje, né? Para cada coisa, para cada utensílio conquistado, né? Eu sempre dou o exemplo desse copo, um copo, né? E aquela coisa, isto, o formato, essa forma, colocar algo que nós possamos utilizar para beber ou comer, tudo isso são conquistas imensas civilizacionais, né? Sem civilização não existiria isso. Porque geralmente a gente tende, principalmente na modernidade, tende a ver a civilização como guerra, sangue, morte, né? Traição humana. Obrigado, mamãe. Traição humana e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, todos nós, cada vivo, né, deve a todos. Cada um de nós deve a todos. Aí eu usei, claro, o símbolo da balança, né? Até para brincar com a questão, o pessoal não gosta de saber o peso hoje, né? Principalmente eu gosto porque eu estou sempre acima do peso mesmo. Não é um problema para mim. Mas uma pessoa é sempre mais pesada do que indica a balança. Porque esse peso aqui já não é o peso físico, simplesmente. É o peso de toda a história humana, né? Ao sair de casa, aí vai colocando que peso é esse, né? Ao sair de casa, desloca todos os seus dias e infâncias. Aqui está falando da história pessoal da pessoa, desde quando ela nasceu até o momento que ela está ali, que ele está vivendo, né? Então, são os seus dias e infâncias. E aí vai ampliando o tema. Carrega, aí diz, leva mundos imensos de livros e esquecimentos, mesmo que nunca lê um livro, né? Mas leva tudo. Se a gente usa um monte de coisa que outras pessoas disseram e escreveram, a gente nem sabe, né? E esquecimentos, porque também existe a história do esquecimento, né? Muita coisa boa desaparece que a gente não se volta, como está acontecendo, por exemplo, na vida espiritual na modernidade. Carrega países desconhecidos e todos os tempos, né? Porque, digamos, tudo bem, somos brasileiros, nascemos aqui, no meu caso, né, portugueses, galegos talvez, na minha família, nas gerações anteriores. Mas veja, para meu pai teve que ter meu avô, meu bisavô, e vai voltando. Você volta no tempo até ao Homem das Cavernas. Então tudo isso se resume em mim. Em cada um de vocês é assim também, né? Então carrega países desconhecidos de todos os tempos, né? E aí não sabe os universos de mortos anônimos que arrasta nos pés. Então veja, a nossa vida, nosso tempo hoje, a nossa faixa temporal de vivos, aqui que estamos no mesmo espaço, né? No mesmo espaço quer dizer todo lugar, todos os lugares da Terra, nesse sentido, né? Os vivos hoje, né? Estamos no mesmo espaço. O espaço aqui do outro lado do mundo é no mesmo espaço, está na Terra, né? E também no mesmo tempo, né? Então veja, para essa faixa temporal comparada com toda a história humana, não é nada. Os vivos em relação aos mortos, aqueles que já viveram, quantitativamente não são nada, né?
E veja que é essa partezinha que é nada que quer julgar todo o resto. É isso que a grande maioria faz e é uma coisa que está na nossa cabeça, na nossa própria formação, até nós mesmos católicos, né? A gente tem essa coisa de julgar todo o passado como se fôssemos o suprassumo da história, e não somos, né? Então, o poema todo trata disso, né? Quando ele... a pré-história de Gestos, estou dando um saltinho aqui, a pré-história de Gestos que a mantém a salvo. Tudo que você aprendeu antes, né? O gestual, a língua, os costumes, tudo isso nos protege, né? Então, por isso que para o acerto do fogo, do fruto, quanto estrago. Vocês já imaginaram, né, nos primeiros grupos humanos, como é que se, até descobrir que algo não matava, que você podia comer, tanta gente que morreu, eu estou falando exatamente disso, né? Quanto erro até achar o acerto, né? É por isso que uma pessoa, aí volta a ideia do início do poema, uma pessoa é sempre mais do que leva, né? Ela não, mesmo consciente ou inconsciente, não precisa nem ter consciência, mas ela é. E menos do que isso, né? Porque ela pode ser, digamos, ela pode até não querer saber do que foi passado, mas ela não existiria se não fosse todo esse passado, né? Esse peso é parte do seu compromisso, e é parte mesmo. Quanto menos consciência você tem de tudo isso que eu acabei de falar, né, é mais a sua responsabilidade, é uma irresponsabilidade de sua parte, se você não souber. Não é ter erudição, é ter consciência de tudo isso, né? Ou então a pessoa pode ser analfabeta, não saber nada, mas ela amar o Cristo. Pronto, está resolvido esse problema todo, né? Então agora vamos para um... Eu falei de poemas políticos, poemas... Deixa eu ver o que eu vou ler agora. Eu marquei alguns aqui. Eu vou ler então... É porque esses meus poemas eu fico sempre... o poeta tem a tentação da totalidade, né? É um horror, mas enfim... Eu vou falar um pouco da... Eu vou ler a segunda parte, pular para um poema final. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, ainda temos um tempinho ainda para eu fazer o sorteio, né? Eu vou ler agora um poema que é Estranhos Tesouros. Foi inspirado, tem como epígrafe um verso de Adrienne Rich, né? É uma poetisa norte-americana. É Adrienne Rich. E seria, no meu inglês de baiano, seria I came to explore the wreck, né? E vamos explorar o naufrágio. É uma tradução literal, sem poesia, né? E eu fui, né? E eu vou explorar para a exploração do naufrágio. É a mesma ideia do que eu sempre estou falando em live, em aula e tal, que é você rever, fazer um exame de consciência dos mais densos e mais doloridos. Você tem que rever tudo isso e assumir como responsabilidade. Então eu usei aqui a imagem do mar, né? O mar embaixo, o navio naufragado. Você mergulha porque é exatamente essa ideia que a Adrienne Rich usa. Eu peguei a ideia dela, eu botei a epígrafe dela porque foi de lá de onde veio a inspiração. Então, você mergulha nesse mar atrás de todos os seus naufrágios, dolorosos ou não que sejam, né? Aí realmente tem que ter maturidade, tem que ter responsabilidade e, claro, pedir clareza a Deus, né? Então, ele pode ser lido, é um daqueles poemas que está escrito em décimas, né? Ele pode ser lido de forma cantada. Eu vou ler só a primeira estrofe de forma cantada e ler o resto de forma normal. Então, Estranhos Tesouros. Caminhar com os naufrágios absurdos, os destroços das ondas são cruéis, porque as fossas esperam teus batéis, num mergulho talvez sem volta e mudo, mas são teus só sobros mais agudos, lá embaixo as enguias desastrosas, tão amadas na areia dolorosas, dessas praias perdidas que fizeste. É preciso descer, o sal investe, as correntes contrárias são custosas, né? Agora eu vou ler sem cantar, né? Estranhos tesouros. Caminhar com os naufrágios absurdos, todos os nossos erros.
anteriores. Os destroços das ondas são cruéis, porque a onda vai trazer, ou seja, a sua consciência vai te dizer, ó, você errou ali, né? Porque as fossas esperam teus batéis. As fossas, ou seja, aqui no, sempre fazendo a relação com o mar, né? As fossas marinhas muito fundas, ou seja, no mais profundo da sua consciência, do seu ser, na intimidade mais profunda do seu ser, as fossas estão lá esperando. Ela não adianta esconder, não tem como. É como se você estivesse diante da sua consciência, diante de Deus, né? Os batéis é aquele tipo de barco, né? Porque as fossas esperam teus batéis num mergulho, que você tem que voltar, né? Mergulhar. Talvez sem volta e mudo, que vai ser muito doloroso, né? Mas são teus os sossobros mais agudos, né? São teus, são seus, pertence a você, não é culpa de ninguém, são seus. Nós cometemos nossos erros e temos que assumir essa responsabilidade, né? Lá embaixo, as enguias desastrosas. As enguias são figuras horríveis, né? Porque as enguias desastrosas são criação nossa, né? Elas estão esperando lá embaixo, não adianta fugir. Tão amadas na areia dolorosa, dessas praias perdidas. Aí a pergunta evangélica, que fizeste? Né? O que fizeste com os talentos que te dei? A pergunta é exatamente essa. Só que ele diz no final da estrofe, é preciso descer, não tem jeito, é preciso descer. O sal investe, né? Lembrando que sal corrói, mas ao mesmo tempo protege, né? Ele conserva. Né? É preciso descer, o sal investe. As correntes contrárias são custosas, né? Porque ela vai sempre dizer, não, não vá, não vá, mas aí você tem que ir. Vai doer, vai machucar pra caramba, né? E aí a segunda estrofe. Não há guias agora, e o ar acossa. O pulmão é a memória do que finda. E Netunos salivam tua vinda. E a visão do imenso não remoça. Que é tudo ruim, é tudo negativo, né? É uma descida nos próprios infernos interiores. É difícil descer. A fuga esboça superfícies de um mar que não perdoa. O navio real reponta a proa. Adentrar nos desastres veteranos, os mais antigos desastres da nossa história. O que vês é teu gesto mais humano. No silêncio do fundo se esboroa, se desmancha. Então veja que quando ele diz superfície de um mar que não perdoa, não é o perdão católico aqui. É porque é o seguinte, você não pode passar a mão na sua cabeça das misérias que você cometeu, né? E aí a última estrofe. Veja que você está descendo no seu íntimo, você está fazendo um exame de consciência, aqui é um exame de consciência, né? Daqueles sob a luz divina. Então veja que não há guias agora e o maracó. Não há guia, você tem que descer sozinho. Né? No guia aqui no sentido de a responsabilidade é sua. É de cada um de nós que faz esse caminho. Né? E Netunos salivam tua vinda. O Netunos no sentido do monstro marinho que vai assim, venha que você vai ver como é que é doce a coisa. Né? É quase uma ameaça isso aqui, na verdade. E aí na terceira estrofe última diz, as medusas encaram nas cabines, pois mantém o pavor dos afogados. A ferrugem modela com cuidado cada veio que acaso te incrimine. A ruína é a prata que previne dos fantasmas maiores lá do porto. Quem não desce, olha só, quem não desce flutua feito morto nas marés desses deuses desonestos. São estranhos tesouros esses restos, os dobrões que premiam desconforto. Os dobrão é a moeda de ouro, né? Dos piratas e tal. Ou seja, aqui, essa estrofe corrobora a estrofe anterior, né? Ela só reafirma a estrofe anterior. As medusas encaram nas cabines, né? A medusa é aquela figura mitológica que quem olhasse para ela se tornava pedra, né? Se virava estátua. E nossos pecados são assim, né? A gente olha para o nosso pecado, a gente não quer ver porque a gente quer esconder, a gente não quer ver. Você tem que olhar mesmo, não tem jeito, né? Por mais que doa. A ferrugem modela, como você sabe que o ferro no mar vira uma coisa horrorosa, né? Se deforma tudo, né? Então, a ferrugem modela com cuidado aquela deformação toda,
cada veio que acaso te incrimine. Você vai ver se no próprio espelho espiritual. Né? Então, a base é essa. Ainda temos algum tempinho, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu falei demais, né, gente? Fiquei falando o tempo todo aqui. Deixa eu ver se eu acho mais um poema mais leve, né? Eu só falei poema pesado. Então vamos falar de vou falar um poema de amor, pronto. Um poema de amor que não... para não doer tanto também, né? É porque os temas são muito bravos, né? Então eu vou ler um poema de luz impressa. É um poema, é um soneto de amor, mas um soneto com vistas para a eternidade, né? Então chamada luz impressa. Vocês sabem que não tem como imprimir a luz, né? Então é um jogo aqui de captar o incaptável, dizer o indizível. A ideia é essa, né? Então o poeta se vira para a pessoa amada, né? Cada fio de luz que te sustenta e te arrebata aos céus das coisas vivas, espelha uma esperança que me criva e segundo a segundo é mais sedenta. Reverte na moldura que te isenta do que fugindo o tempo não arquiva, do que ficando é falsa tentativa de qualquer duração por mais atenta. Reverte como agora, luz impressa, amando sem saber, sabendo mudo, pois quem ama ao eterno se endereça. Esse lugar, já sem moldura, estudo, e peço a Deus e te peço, a Ele peças. Na outra vida, nós dois, depois de tudo. Aqui a figura da mulher amada está sendo vista porque o tempo passa. Nós envelhecemos e morremos. Mas aqui o poeta pede que ela, né, reverte na moldura, como agora, né, esse momento que ele viu, que ele está tendo olhando para ela, está amando-a com o olhar e com todo o seu corpo, todo o seu espírito, e ela brilha, né? Aqueles momentos assim, que podemos chamar de epifanias na observação do ser amado, né? Por isso que ele diz, reverte como agora, luz impressa, né? Como se fosse a luz lá, uma estátua maravilhosa de luz, ele está vendo a mulher brilhar. Amando sem saber, sabendo mudo, pois quem ama ao eterno se endereça. Né? Esse é o amor que aceita o todo do ser amado. O lado bom e também o lado maravilhoso e o lado do mistério. Né? Então, esse lugar já sem moldura, porque aí não tem mais moldura, não tem mais a face da terra, né? Já em outro lugar, o lugar do eterno. Estudo, ele está, né? E ele pede a Deus e pede a ela que ela também peça a Deus. Né? Peço a Deus e te peço a Ele peças. Né? Na outra vida, nós dois, depois de tudo. Então, aí o casal se encontrar na eternidade. Então, não é um poema erótico, muito pelo contrário. É um poema espiritual, mas um amor, na verdade, que parte da carnalidade para o espírito. Né? Muito obrigado, Jovina. Eu te agradeço as palavras generosas, você está aqui elogiando. Muitíssimo obrigado. Estamos chegando ao final e eu vou sortear, então, 2 livros, quem responder as perguntas. E eu, né, na minha praticidade incrível, não fiz as perguntas, vou bolar agora, mas fique à vontade para perguntar alguma coisa, enquanto eu penso alguma coisa. E aí eu vou anotar o nome de quem acertar. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho um monte de papelzinho aqui do lado. Mania de... Ficando velho, fica cheio de papel, né? Mania de papel. Cadê? Aqui. E quem acertar a pergunta, eu mando o livro. Mas primeiro eu tenho que fazer as perguntas, né? Então a primeira pergunta é o seguinte, vou sortear primeiro de Alex Leila. Ó a musa aqui, esse poema vocês estão sabendo que é para ela, né? Alex Leila falando aí, que é o estilo de Camões e de Nameme. Já pensou o estilo de Camões e de Nameme? Eu estou bem na fita, vocês estão vendo aí? Estou bem na fita, hein? Ó, o Jovina está dizendo aqui que o nome do livro dela é Cruviana, procurem lá, né? Aqui é Jovina GB. E entrem, procurem o livro de Jovina, né? Dê uma olhadinha. Então vou perguntar o quê? Vou perguntar o nome do meu primeiro livro. O meu primeiro livro. Não é de poesia, nem é, mas quer dizer,
Pode ser o nome do segundo. O primeiro vocês não vão saber mesmo, porque não está divulgado. Mas o nome do meu primeiro livro. Quem responder recebe o livro da Alex, né? Não se vai sozinho ao paraíso, Alex Leila. Camões pede a Nina Meme que peça a Deus por ele. É exatamente isso, meu irmão. É exatamente isso. Camões é meu modelo, né? A gente é assim, o anão tem que ficar anão, mas anão mesmo, anão com problema de artrose, né? Que é é o meu caso, tem que se espelhar nesses gigantes que é o Camões, né? Então, quem responder o nome do meu primeiro livro, né? Que não é poesia. Responder ganha o livro de Alice, manda, como é que se fala? O endereço. Encarniçado, pronto. Litânia já ganhou. Deixa eu botar. Litânia ganha todas. Ela já tem o. Não se vai, a Alex está dizendo que você já tem a Litânia. Não se vai sozinho ao paraíso. Mas você ganhou. Você que respondeu. Aqui, ó. Agora, pro meu, né? O primeiro nome. O livro do primeiro. O nome do primeiro livro de Alex Leila. Quem responder ganha um sol de bolso. A Jovina está dizendo que o pior é que eu me emprestei meu sol de bolso e não me devolveram. O livro é bom. Ele também está dizendo que esse romance é maravilhoso. Então, a pergunta é, eu também acho ali. Acho mesmo. Os dois, na verdade, eu acho fantástico. Né? O Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, o segundo, O Mal Não Tem Asas, e o terceiro que ela está escrevendo. Né? Os dois já foram publicados, o terceiro ainda não. Então, mas eu vou então ler. Ela está dizendo que vai apresentar alguém. Vai apresentar alguém, meu amor. Eu vou então ler mais um poema. Esse aqui é um que eu sempre canto. Canto assim de descaração, né? Que eu não canto nada. Mas é Mama Cass Blues. A Leila está dizendo que essas perguntas estão fáceis. Pergunte qual é a capital baiana da fé. Boa noite, Júlio Brasil. Seja bem-vindo. Eu estou sorteando livros. Então, enquanto você responde. Primavera nos Ossos. Não é, não. A Elitânia errou, dessa vez você errou, Elitânia. É o primeiro romance de Ado. É o primeiro romance? Não, é o primeiro livro. O primeiro livro. Então não é Primavera nos Ossos. Mas, gente, ninguém está respondendo, ninguém sabe, vocês não sabem nada. Ela está mandando fazer outra pergunta. Bom, enquanto vocês ainda tem tempo ali, eu vou, então, ler mais um poema cantado. Mama Cass Blues, Mama Cass Urbanos. Pronto. Josué ganhou. Deixa eu botar aqui, Josué Leite. Josué eu entrego no próximo domingo, não precisa nem mandar o endereço. Então, o terceiro, mais uma vez, sortear mais um sol de bolso. Qual é a capital baiana da fé? Quem responder, leva o livro. Capital baiana da fé. Né? Cláudio não pode, Cláudio ganha todas. Cláudio está aqui, isso aí vai dizer quem está com conluio, Cláudio. Você ganha todas. O Cláudio sabe tudo aí não pode. Então vou ver, mas quem responder? Olha, frete grátis, Josué, exatamente. Capital Baiana da Fé. Qual é a capital baiana da fé? Esse poema é o Mama Cass Blues. Então, esse poema surgiu dentro do carro. Então, eu escrevi mentalmente dentro do carro, depois passei, né, pro computador. Então, ele é meio cantado. É um blusão cantado, então vocês vão fazer 1000 concessões aí do meu canto, né? Mas diz o seguinte: Mama quer. Olha, o Renê ganhou. Renê, então. Renê Andrade 93. Pronto. Bom Jesus da Lapa. Não, Renê. A Thalita respondeu primeiro. Ih, Renê, você perdeu. A Thalita tá antes aqui. Thalita Amorim MD. Deixa eu botar aqui. Virgem. Alex está dizendo Thalita
que apareceu primeiro o René. Então, os dois, você manda mais um livro, não? Pronto. Então, em vez de um sol de bolso, a Thalita ganha, o René ganha um sol de bolso, mas se botar o nome aqui, não esqueço. Thalita Amorim, Amorim D. D. A Thalita ganha um sol de bolso e o René Andrade ganha Não Se Vai Sozinho ao Paraíso. Pronto. Gente, brigadão. Então, o último poema, Mama Cass Blues. Muitíssimo obrigado por participarem, né? Muitíssimo mesmo. Eu agradeço de coração. Deus abençoe todos vocês. E eu vou falar isso, mas esse último poema, Mama Cass Blues. Mama Cass é um desses fantasmas nostálgicos, deslocados do nome das fotos de lenda. Esse riso parado de quem morre no auge me acompanha no carro nas ruas do centro. Sua voz vem de longe e não lembra um desastre. A ternura que quer traduzir os 70, mas esbarra no tempo em café e cigarros. A lembrança que nasce e é saudade sem dentro. Mama Cass, meu fantasma, o nédio que é mágico. Seu encosto não dança e se dança é ausência. Essa ausência seduz o que eu tenho de opaco. Mama Cass se despede na tarde que inventa. E aí o Josué está colocando aqui o meu perfil, @joão.filho, a Maria Lima, lembrando mais uma vez o Pix, nós estamos no oratório virtual, orando com você e por você, eu e minha família serviremos ao Senhor. E a Maria Lima está colocando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, perdoem, né? A Mama Cass é aquela figura só para explicar o último poema, não ficar sem explicação, que era do Mamas e de Papas, a cantora gordinha do Mamas e de Papas, e que morreu por problema cardíaco e o pessoal ficou inventando que era droga e tal, mas não era. E é que eu tentei captar essa figura que sempre me aparecia, né? Uma atmosfera dos anos 70, a ideia é essa. Então, muitíssimo obrigado por participar e acompanhar até aqui. Eu vou mandar então o livro para Elitânia. Elitânia, eu vou pedir para você mandar novamente seu endereço. O Josué eu entrego no domingo, né, lá na nossa querida capela. O René Andrade, 93, ganhou um livro da Alex, né, Não Se Vai Sozinho ao Paraíso. Você pode entrar em contato comigo. E também a Thalita Amaral, ou a Thalita Amorim, né, que ganhou um sol de bolso. Então, domingo que vem estaremos de volta, também com a conversa de domingo. E eu espero que meu querido amigo Persson Araújo esteja melhor da voz e também possa participar, né, do tema, que seria o tema de hoje, que era a vida de Dom Pedro II. Então fiquem com Deus, tenham uma santa semana, né, rezem sempre e até a próxima.